pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver como fazer uma otimização no MetaTrader 5, tá? Utilizando um robô, né? E um setup. Para isso você vai precisar ter um MetaTrader 5 instalado na sua máquina, tá? Vai precisar também instalar um robô nele e ter um setup, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou utilizar um dos nossos robôs e um dos nossos setups da nossa ferramenta CSA, tá? Que são setups que nós rodamos em conta real para testes e acompanhamento, tá bom? Então, se vocês entrarem no nosso site, né, codetrading.com.br, vocês vão encontrar a aba Produtos, né? E lá vocês terão todos os nossos robôs para vocês baixarem, tá? Como eu vou utilizar um setup aqui do nosso CSA, então eu preciso estar usando o robô Stark, tá? Todos os nossos setups são em cima do robô Stark, que hoje é o robô mais customizável que nós temos, né? Onde se torna possível a construção de qualquer tipo de estratégia dentro dele, tá? Então eu vou entrar aqui na página do Stark, tá? Vou baixar o robô Stark aqui nesse botão, né? Ele já fez o download aqui. Agora você precisa também de um setup, né? Então eu vou entrar aqui no CSA nosso, tá? Aqui no CSA, por padrão, ele vem todos os setups marcados, né? Que são setups que nós estamos rodando em conta real, tá? Para testes. Esses que estão desmarcados já não estão mais rodando em conta real. Então aqui nós poderíamos, por exemplo, clicar no geral aqui, né? Para ele mostrar todos os dados, que é desde fevereiro de 2019 que nós rodamos os setups, né? E aí aqui tem um ranking, né? Eu poderia pegar pelo ranking. Aqui no ranking está dando como melhor um setup que é novo, né, que só tem 4 operações, que está com payoff aqui de R$124 em conta real, né? Mas a gente poderia, por exemplo, pegar um setup que já tem mais operações, né? Como aqui, por exemplo, esse IFR aqui, né? Setup de IFR, ele já tem 19 operações, está com payoff de R$34. É um setup já, digamos assim, bem testado, né? E tá indo legal na conta real, tá? Então vamos fazer o download dele. Pra gente fazer o download desse setup aqui, basta você vir aqui do lado, né? Então eu vou achar aqui, ó, IFR VM, tá? Eu vou clicar aqui para fazer o download. Legal, já baixou também o setup. Então agora eu tenho aqui na minha pasta de download o robô e o setup, tá? Detalhe, tá, pessoal? Se vocês quisessem baixar todos esses setups ao mesmo tempo, aqui embaixo tem uma opção setups, tá? Você pode clicar aqui que ele vai baixar todos os setups para você ter na sua máquina, tá? Os robôs também, você pode baixar todos os robôs em um só arquivo zip aqui, tá bom? Então, agora eu tenho aqui já o robô, né? Vou extrair aqui o robô e nós temos o setup ali, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa instalar esse robô aqui no nosso MetaTrader, tá? Para isso, nós precisamos então abrir aqui o nosso MetaTrader, tá? O meu MetaTrader ele já está conectado numa corretora, né? Para fazer backtest, pode ser tanto uma conta real quanto uma conta demo, tá? Normalmente a base é a mesma, a corretora mantém uma base só, então o resultado será o mesmo, tá ok? Para você confirmar que o seu MetaTrader já está conectado, você olha nesse canto direito inferior aqui, ó, tem que estar esse iconezinho verde, tá? Isso significa que você está conectado. Senão você vai ter que vir aqui em arquivo, abrir uma conta, né? Aí você escolhe a sua corretora e informa os dados seus de login e senha, que normalmente você consegue lá na corretora, e então o MetaTrader vai se conectar na sua conta, tá ok? Legal. Então, vamos lá. Já estou conectado na minha conta. Agora eu vou ter que instalar o robô. Para isso, a gente vem aqui, ó, em Arquivo, Abrir Pasta de Dados, MQL5 Experts. Tá? Aqui dentro dessa pasta Experts é onde ficarão todos os nossos robôs. Tá ok? Então eu vou lá na minha pasta de Downloads, né? E vou então pegar aqui o robô, tá? Ele vem duas versões, né? Stark e Stark Client. O Stark ele é para construção de setups, tá? Então é um robô com os parâmetros todos abertos, né? E o Stark Client
é um robô para execução de setups prontos, né? Setups que já estão protegidos, fechados pelo criador. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o Stark Client, mas eu já vou instalar os dois robôs ali, tá? Então, eu vou copiar os dois. Vou lá na pasta do MetaTrader, né? Lembrando aqui, ó, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, Experts, tá? Eu vou colar aqui dentro. Legal, colei, posso fechar aqui. Agora tem duas formas, né? Ou eu posso reiniciar esse MetaTrader, né? Que é o mais recomendado depois que você atualiza um robô ou você instala um robô. Fecha ele, abre novamente, que quando ele abrir o robô já vai estar aqui pronto para ser utilizado, tá? Para você ver isso, basta você vir aqui em exibir, navegador, né? Então aqui, ó, já estão aqui os dois robôs que nós instalamos. Se você não quiser reiniciar também, uma outra forma de fazer é você clicar com o botão direito e atualizar, né? Normalmente também ele recarrega aqui, tá? Legal, o robô já está instalado. Agora eu preciso ter o ativo, né? Então, nesse caso, esse set que a gente baixou é para mini índice. Então, eu preciso ter o ativo do mini índice aqui. Então, eu vou colocar aqui observação de mercado, né? Que é onde eu consigo monitorar aqui os ativos no MetaTrader, né? Caso tenha ativos aqui que você não utilize, você pode apertar a tecla Delete e apagar, que ele economiza processamento e memória do seu MetaTrader, tá? Então, o mini índice hoje, né, 14 de janeiro de 2020, nós estamos operando o ING20, tá? Daria para fazer um backtest nesse ativo, porém, ele começou, né, deixa eu ver aqui no histórico, ele começou aqui mais ou menos em 12 de dezembro de 2019, tá? Então, eu conseguiria fazer no máximo um backtest de um mês nesse ativo, tá? Então, não funciona, né? Porque backtest a gente quer uma relação mais de tempo, né? Um tempo maior. Para isso, existe a série contínua, tá? Eu posso colocar aqui, ó, win, cifrão, né? Aí tem duas séries contínuas, né? Tem a N e a D. A diferença é que a N... a rolagem, nos dias de rolagem, fica um gap, porque realmente o preço se mantém. Então você mantém o preço intacto da série antiga e o preço intacto da série nova, tá? Não acontecem ajustes, né? Já na série D, não. O MetaTrader, a corretora faz um ajuste, né? Então os preços ficam quebrados no passado. Isso é ruim para algumas estratégias e bom para outras, né? Então, se você for testar uma estratégia de swing trade, por exemplo, eu recomendo que você utilize o cifrão D. Mas se você for testar a estratégia de day trade, eu recomendo que você use o cifrão N, porque nesse caso, day trade não vai ser afetado pelo gap de rolagem, tá? Que é um gap que não existe, na verdade, né? Esse gap pode dar uma falsa ilusão nos seus setups, mas se for em day trade, não tem problema nenhum, tá? Então vamos aqui no Cifrão N, porque todas as estratégias que nós temos lá no CSA são de day trade, tá? O robô fecha a operação no final do dia, não dorme posicionado, tá bom? Então eu vou abrir aqui um gráfico só para ver se está tudo certo, né? Legal, tá tudo certo aqui. Então agora, se eu colocar aqui um tempo maior, diário, por exemplo, ó, vocês vão ver que tem dados de todo o passado aqui, tá? Aqui está mostrando a tela desde 2017, mas dá para fazer até antes disso, né? 2014, 2015, dá para fazer backtest, tá ok? Legal. Então nós já temos o robô instalado, já temos o ativo configurado, agora é só realmente fazer o backtest, tá? Para fazer um backtest, você vai escolher qual robô que você vai utilizar, né? Aqui no caso, a gente vai utilizar o Stark Client, né? Lembrando que todos os setups que estão no nosso CSA são do Stark Client, tá? Então, botão direito, teste, ok? Aí ele vai abrir para mim aqui o testador de estratégias, né? Aqui eu vou ter que informar o ativo, né? Então, no caso, a gente quer fazer o backtest no win cifrão N, tá? Pode escolher por aqui também, você pode digitar ou escolher por aqui, ó, séries contínuas, win cifrão N, tá? Aqui nós vamos escolher o time frame do robô, né? Que vai rodar em si, tá? Não é tão obrigatório porque
os nossos robôs, ele consegue fazer o chaveamento do time frame, tá? Dentro do setup já tem qual é o time frame correto. Mas se você quiser rodar no modo visualização, backtest, aí é legal você selecionar aqui para ficar o modo visual certinho, tá? Nesse caso aí, esse setup que nós baixamos é um setup de gráfico diário, tá? Então eu vou colocar aqui diário, tá? Mas a grande maioria dos outros setups nossos são intraday, né? Aí você selecionaria aqui o tempo gráfico, tá bom? Eu vou escolher o período que eu quero fazer backtest, né? Então aqui no caso, ó, eu quero fazer backtest do ano de 2019, por exemplo, tá? Então, desde o 1 de 1 de 2019 até a data de hoje, né? 14 de 1 de 2020. Tá? Então eu quero fazer esse período de backtest aqui. Esse para frente aqui só serve para otimização, não vamos mexer com ele agora. A latência, caso você queira simular alguma latência também, dá para fazer. A modelagem é a forma como o MetaTrader irá interpretar os tickets de mercado. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes nisso no nosso curso de otimização, mas aqui bem rapidamente o HLC ele é um pouco menos preciso e muito mais rápido. O Karatik ele é mais preciso, né, e bem mais lento. Tá ok? Então aqui só para a gente fazer um backtest rápido, eu vou deixar o HLC mesmo. Aqui é o depósito inicial, quanto que você quer simular, né, esse backtest? Eu quero simular iniciando com R$5.000, por exemplo. Tá? E aí ele depois vai te dar as estatísticas com base em R$5.000, né? E aqui a otimização você vai deixar sempre desabilitado, porque nós não queremos fazer uma otimização, só quero fazer um backtest, tá? E aqui o modo visual, né? Se você quiser ver o setup operando realmente, né? Você marca essa opção. Se você quiser só fazer um backtest, só para ver as estatísticas, você desmarca essa opção, tá? Aí aqui na segunda aba, né? Lembrando que a gente está aqui na aba configuração, tá? Tem a aba geral, não precisa mexer. A aba configuração, que nós fizemos essas configurações. E aqui na terceira aba, que é parâmetros da estratégia, é onde nós vamos carregar o setup, tá? Então, recomendo que vocês sempre cliquem com o botão direito e dêem um pré-definidos, tá? Para ele zerar tudo realmente, né? E aí você vem, arquivo, abrir. Então eu vou selecionar aquele arquivo que nós baixamos lá do CSA, tá? Que é o setup de FR. Selecionado isso, ele carregou aqui então o setup, né? Tá aqui meus dados de stop loss, take profit, tá tudo aqui. Legal, eu posso agora então iniciar um backtest nesse período aqui, tá? Basta eu clicar aqui no botão iniciar, né? Primeiro, se for o primeiro backtest da sua máquina, pode ser que ele queira baixar os dados históricos, né? Feito isso, terminou o backtest. Então agora ele libera para mim essa aba aqui, ó, teste de volta, né? Isso aqui são as estatísticas do MetaTrader para esse setup, tá? Então tem todos os números aqui, né? Eu vou passar aqui pelos mais importantes, só para vocês terem uma ideia, tá ok? Bom, os mais importantes que eu considero, o lucro líquido total, é claro, né? Você tem que sempre estar de olho nele, mas não somente nele, você tem que também saber quanto que esse setup perde, né? Porque aqui você tem um bruto de 10 mil e uma perda bruta de 3, resultando num líquido de 7, tá? Existem alguns setups que você tem que tomar cuidado, que às vezes ele ganha 100 mil reais, aí ele perde 95 mil e fica com 5 líquido. Isso é um setup bem ruim, tá? Porque ele teve ali uma perda bruta de 95%, né? Então não são setups legais, tá? Eu sempre gosto de setups em que o lucro líquido fique maior do que a perda bruta, tá? Porque nesse caso significa que nós estamos tendo uma eficiência bem grande no setup, né? Se você somar todos os losses que você tomou no setup, é menor do que o lucro líquido que esse setup apresentou, tá? Então isso é uma indicação muito boa. Outro número que é bem legal é o fator de lucro, tá? O fator de lucro ele mostra para você como que esse setup se comporta, né, em relação a ganhos e perdas, tá? Que é mais ou menos isso que eu comentei aqui, né? Porém aqui fica em um número estático aqui para você dar uma olhada. Sempre que o fator de lucro acima de 2.0 já é algo interessante, tá?
Abaixo de 1,5 até 2 ainda dá, né, se for um setup que tem uma frequência de operação bem grande. Né? Setups que operam bastante normalmente tem um fator de lucro um pouco menor, né, 1.5, 1.8, ainda dá. Tá? Mas o ideal acima de 2.0. Aqui nesse caso, nós temos um setup que está com 3.01, né? Um número muito bom. Tá? Um outro dado interessante de vocês verem é o payoff. Tá? Porque não basta nada o setup ter um lucro líquido alto, porém ele ter um payoff baixo. Tá? Imaginem que esse payoff aqui fosse, sei lá, R$2. Poderia ter um lucro líquido aqui de 7.200, mas com payoff de R$2 significa que, em média, o setup ganha R$2 por operação. Quando você for para a conta real, com payoff de R$2, somente o slippage da operação, os custos da operação, já vai inviabilizar a sua estratégia. Tá? Então, sempre procurem payoff acima de R$20 para mini índice, por exemplo, né? Que é um valor bacana. Acima de 20 seria o ideal, né? Acima de 15 já dá para arriscar, tá? Abaixo de R$10 eu já não recomendo, porque abaixo de R$10 o slippage, os custos já vai pesar muito e muito provavelmente você vai cair num setup em que ele vai ficar sempre no 0 a 0 quando ganha, né? E quando perde, aí também complica. Então, assim, o payoff é um número bem importante. Aqui nós temos 43 de payoff, um número excelente, tá? Lembrando também que os nossos robôs, eles calculam os custos operacionais, tá? Ele aparece aqui como saque, tá ok? Esses R$132 aqui seriam os custos operacionais. Ele é configurável aqui no backtest, no último parâmetro aqui, ó, nos últimos, né? Você informa aqui quanto que é o custo operacional fixo por contrato, né? Aqui nesse caso está 40 centavos. Esse valor já tem que considerar corretagem mais emolumentos, tá? Então, você tem que somar ali quanto que você gasta por contrato. Não é por operação, tá? É por contrato mesmo. Então, aqui uma operação ele vai gastar 80 centavos. O robô já vai considerar dessa forma. Então, aqui nesse caso, nós tivemos R$132 de custo operacional, né? Porque nós tivemos 165 operações nesse período, tá? Um outro valor interessante de ver é o índice Sharpe, né? O índice Sharpe, ele mostra para você uma relação de risco do seu setup, né? Então, seria mais ou menos assim, ó. Esse setup aqui ele tem uma curva, né? Então, essa daqui é a curva de capital dele, tá? E ele compara essa curva de capital com um investimento sem risco, né? Por exemplo, aqui no caso não é o DI, porque o MetaTrader é um software russo, né? Mas imagine que fosse um DI, tá? Então, se você fizer uma linha aqui, você vai ter, né, um DI, alguma coisa assim, né? Nessa região aqui, por exemplo, né? Que, ele nunca vai ser superior a um setup de renda variável, né? A não ser que se for um setup que esteja indo mal, né? Então, ele vai sempre comparar a estabilidade desse setup, né? Como que ele se comporta em relação a um DI, tá? Então, esse número aqui, esse 0,45, ele sempre que for acima de 0,3, né, já é alguma coisa interessante, tá? Significa que ele tem uma estabilidade de 30% em relação a um investimento sem risco, tá? Você pode ler esse número dessa forma. Então, assim, o índice Sharpe é uma coisa bacana. Se for muito baixo, né, se for, por exemplo, 0.1, 0.05, significa que ele é um setup bem instável, né? Então, comparado a um investimento sem risco, ele apresenta uma instabilidade, uma volatilidade bem alta, tá? Aqui embaixo nós temos também alguns dados de horários, de dias da semana, que é bem importante vocês estarem olhando, tá? E aqui tem alguns mapas de dispersão, né, também. Então, aqui você tem o resultado da operação, né, quanto que ela deu em real para você. E aqui você tem o valor que ele chegou a dar, né, durante o desenvolvimento da operação.
Tá? Então essa operação aqui, ó, ela chegou a dar mais de R$ 114, né? Porém, ela fechou com gain de R$ 52. Tá? Dessa forma que se lê esse indicador. O de baixo é a mesma coisa, só que para loss. Né? É basicamente o mapa de calor. Né? Então, quanto que a operação chegou a ficar negativa e quanto que ela fechou. Tá? Então, por exemplo, essa operação aqui, ó, ela chegou a ficar R$ 130 negativo, né? Depois ela fechou aqui com menos cento e pouco, né? Então tá ok. Já essa daqui, ela chegou a ficar 114 negativo e ela fechou aqui com 130 positivo, né? Ou seja, deu um calorzinho. Então, quanto mais esses pontos se aglomerarem nessa região aqui, mais calor esse setup dá, entendeu? Então, as operações ganhadoras passaram muito calor para ganhar, né? E aqui no caso, como eles estão se aglomerando mais para cá, é o ideal, tá? E aqui também, né? Se você tivesse um setup que está aglomerando muito aqui nessa região, é ruim, porque significa que você está deixando muito dinheiro na mesa, né? As operações suas estão ganhando, legal, né? Que está aqui na parte positiva, porém elas estão chegando a apresentar um lucro bem maior, né? Aqui nessa região, acima desses valores. Então, nesse caso, teria que colocar um break-even, alguma coisa assim no setup. Tá ok? Bom, aqui também nós temos uma distribuição por tempo, né, das operações, como que elas se comportam. E além desses dados todos aqui, os nossos robôs ele ainda joga mais algumas estatísticas aqui na aba diário. Tá? Então, ó, isso aqui são as estatísticas desse setup em si. Né? Ele calcula para você qual que seria um capital ideal para você rodar esse setup aqui com um contrato. Né? Então, aqui no caso, ele está me falando que seriam R$ 900 para rodar esse setup. Ele faz um cálculo, tá? O cálculo está aqui embaixo. Aqui, ó, 3 vezes drawdown máximo, tá? Então, R$ 900 seria suficiente para você rodar esse setup com um contrato. E, considerando que você vai rodar com R$ 900 um contrato, né? Ele dá uma rentabilidade média no backtest, tá? Isso aqui é backtest, de 61% ao mês, né? Que é um valor totalmente fora do comum aqui, né? Se nós voltarmos lá para o nosso site, deixa eu selecionar somente esse setup aqui. Aqui. Tá, nós temos aqui esse setup ele começou a operar em dezembro de 2019, né? Então ele tem um pouco mais de um mês e ele acumulou R$ 658 em um mês e pouco, né? Então, considerando que poderia ser rodado com R$ 900, realmente em dezembro ele chegou a bater esse 60%, tá? Do backtest. Mas não é comum, tá, pessoal? Não se iludam com esse número, porque isso aqui é backtest e realmente pode ser muito inferior a isso ou até negativo, né? A gente está falando de renda variável, tá? Legal, aqui ele mostra uma distribuição, né, de como que ficou em um mês os prejuízos e gains, né? Então ele fala, ó, em um mês o maior prejuízo foi R$ 150 e o maior gain foi R$ 1.200 em um mês. Em uma semana, 207, 450. Em um dia, 116, 122. Tá? Aí ele mostra para você também os dias de gain, dias de loss, né? Total de dias sem operar. E também alguns outros números aqui de indicadores nossos. Aqui nós temos também alguns dados que veio lá do próprio MetaTrader, né? O fator de lucro, o fator de recuperação, o Sharpe, que foi copiado aqui dessa tela, tá? Então, é isso, né? Essa é uma forma de você avaliar a estatística do setup. Além do backtest estatístico, né, que é com o modo visual aqui desabilitado, você ainda pode fazer um backtest com o modo visual habilitado, né, para você ver o setup realmente operando, né? Então aqui você consegue ver ele como que ele faz, né, operação por operação, tá? Você pode ir avançando aqui para ir um pouco mais rápido, né? Ou você clica aqui para ele ir mais rápido também, tá? Então é isso, tá bom?
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Forte abraço e até mais, pessoal.